Olá! Agora a nossa terceira aula, ou terceiro vídeo preparativo, para a terceira aula, e que nós denominamos Atentar para a Importância de uma Educação para o Poder. Estou seguindo o roteirinho do curso como está lá no sistema. E vou seguir o meu roteiro também. Nesse tópico, traremos algumas observações acerca da importância de se ter no poder uma fonte de aprendizado. Iniciaremos com algumas notas de Maquiavel, no Príncipe, a partir já da sua própria definição de Estado, e que, de certa maneira, poderia ser considerado como a abertura seminal das teorias do Estado. Abre aspas. Os dois tipos de Estado, as duas formas de governo que sempre houve ou que há sobre os homens, ou são repúblicas ou principados, disse Maquiavel. Disso, então, nós faremos algumas considerações. A primeira quanto à nomenclatura, ou seja, foi Maquiavel, no livro O Príncipe, quem primeiro procurou expressar a ideia de Estado que busca a unidade e a centralidade. Como conhecemos, Estado deriva de stato, e este de status, do latim antigo, que não é status no sentido de estratificação social, mas sim designando-se uma estrutura política firme, forte, mas também se traduz por uma constituição ou uma ordem política e jurídica interna. Daí a fortuna do termo Estado, que através de modificações ainda não bem esclarecidas, passou por um significado genérico de situação para um significado específico de condição de posse permanente e exclusiva de um território e de comando sobre os respectivos habitantes, como aparece no próprio trecho de Maquiavel, no qual o termo Estado, apenas introduzido, é imediatamente assimilado ao termo domínio. Estou citando aqui Norberto Bobbio, aquele jurista italiano que eu mencionei, e que no texto que acompanha esse breve vídeo terá lá a indicação bibliográfica. 2. Unidade política e jurídica. Só há um centro de emissão de controle político e de produção jurídica, uma vez que, além de unificar os centros de poder, o Estado moderno soberano trouxe unidade às fontes jurídicas, enterrando o pluralismo jurídico medieval. Quer dizer, cada feudo basicamente tinha uma concepção do que era lei, do que era direito, inaugurando uma outra fase em que só o Estado seria considerado como fonte jurídica legítima, também chamado de monismo jurídico. 3. Poder amoral. A, não I, A. Desde que sirva às razões de Estado, o poder é amoral, nem moral, nem imoral. E quem lhe assegurou esse grau de desprendimento foi o chamado maquiavelismo. A gente vai poder debater esse conceito também, mas já fica claro aqui que não é no sentido do senso comum que a gente adota. Porque a relevância do poder público está em assegurar a unidade e a fortaleza da estrutura política estatal, ou chamada razão do Estado. É óbvio que após o aporte seminal de Maquiavel como criador da própria ciência política, e atentando-se para a complexidade, a diversidade e as necessidades dos vários estados e das sociedades, bem como muitos desafios que cada um teve de enfrentar e continua enfrentando nas suas realidades distintas, muitas considerações foram agregadas. Traremos algumas.
4. Papéis ou funções do Estado. Quais seriam? 1. Soberania. 2. Regulação da economia. 3. Representação do povo. 4. Segurança pública. 5. Controle monetário e exclusividade na emissão de moedas e dinheiros. É curioso notar que se esperava do Estado mais ou menos o que se espera ainda hoje, né? A não ser que a gente venha debater as tais notas de R$200. Porém, é perfeitamente visível nos dias atuais a forma dramática e a velocidade com que o controle estatal dessas mesmas funções, 5, tem diminuído drasticamente. Vamos a outro item, chamado Estado-nação. A densidade cultural, destacada em inúmeros momentos da história, retorna com força total, agora havendo clara equivalência entre Estado e nação. Nesta fase, o sentimento de pertencimento ao Estado decorre desse espírito nacional. Você pertence à nação, pertence ao Estado. E, portanto, o fator de unificação só pode ser cultural, deixando de ser a religião, a raça, a vocação militar e outras. Sentir-se parte da cultura de todo um povo, não só local ou regional, é o sentimento que sedimentou a construção da nação. É como se os indivíduos daquele povo fossem todos irmãos. É um sentimento de universalidade. 6. Secularização ou laicidade. Vocês veem isso no artigo 19 da Constituição e veem também o quanto o Estado brasileiro não é laico. Por esse aspecto, fortificou-se uma nítida separação entre o poder temporal, o próprio Estado, o poder político, e o poder espiritual, pois ambos passaram a ser tratados como esferas distintas da vida civil. Houve secularização do Estado, porque daqui por diante o Estado não teria mais uma religião por base, uma religião oficial. Daí o sentido proposto por um Estado laico. O poder político não mais terá fins ou propósitos religiosos. Nenhum Estado islâmico, né? Ao contrário do que a gente vê no Brasil. Portanto, os sacerdotes deixaram de ser agentes políticos do Estado. A não ser que se perdoem bilhões, né, em impostos não arrecadados. 7. Soberania. Por essa característica definidora do Estado, deve-se entender que o poder público seja soberano, supremo, uno, indivisível e indisponível. Desse modo, também podemos assegurar que a soberania é una, indivisível, intransferível, aparentemente ilimitada, hoje não mais, em razão do próprio direito internacional e dos direitos humanos. Este poder superior, supremo e ilimitado será utilizado sobremaneira para vencer as resistências internas à própria unificação, né? As disputas internas, as milícias internas, os feudos internos, bem como para declarar e manter a independência externa em relação a algum outro Estado-nação. 8. Razão de Estado. O Estado levará em conta apenas os interesses públicos da ordem da soberania nacional, e não os direitos ou os interesses individuais. O soberano não será julgado como um cidadão qualquer, né? Aliás, as penas seriam mais graves, né? Trata-se da política que serve exclusivamente à edificação e à sustentação dos aparatos do Estado, e neste caso, o indivíduo tem seus interesses e direitos submetidos ao próprio Estado. Virtuosidade. Cito agora um jurista português chamado Jorge Miranda, abre aspas. Os Estados europeus combinaram, em certa medida, as virtudes dos impérios, lá do próprio Júlio César, e das cidades-estados, né, desde a Grécia Antiga.
seriam suficientemente vastos, mas conseguiriam envolver no processo político uma boa parte dos seus habitantes e criar um sentimento de identidade comum. Esta virtuosidade, por sua vez, gerou mais energia para o devido aprofundamento, densidade e complexidade cultural e assim favorecerem fortemente o sentimento de pertencimento a uma nação no interior do Estado moderno. Quanto à estrutura básica do poder e ao raciocínio político que define o Estado moderno, já sabemos que passa a vigorar uma ideia de centralidade do próprio poder, né? E que atuam forças centrípetas, atraindo todos para o centro do comando e da decisão. Centrípeta, para dentro. Ao contrário de centrífuga, como a nossa máquina de lavar roupa, que joga água, a roupa também, de certo modo, mas joga água do interior da máquina para fora. Foi sob o Estado moderno que se promoveu a unificação política e a uniformização jurídica, ambas como elementos de base da centralização e da concentração do poder político. Então, pode-se dizer que o Estado moderno produziu um duplo processo de unificação e de controle jurisdicional. Quais? Unificação, centralização do poder e da capacidade de produzir o direito. O Estado absoluto, o Estado é absoluto no sentido da soberania, porque não reconhece limites à produção do direito. E esse processo de produção hegemônica do direito é a chave política para que o Estado e seus mandatários apliquem as penas sem serem contestados. Uma boa leitura de Max Weber também dá bem a entender exatamente isso. É para este jogo complexo, complicado, muitas vezes com cartas marcadas, viciadas, né, nas mangas, que devemos nos preparar, educar e assim estarmos atentos quando se postar o desafio do exercício do poder republicano, ou seja, da soberania popular. Então, que tipo de Estado nós temos no Brasil em 2020? Até a próxima aula.